Então hoje o assunto tendências. E aí, lógico, né, algumas bancas, né, dependendo da banca, cobra com outra nomenclatura, normal também, isso a gente vai ver também resolvendo questões. Você vai perceber isso resolvendo questões. O que você não pode errar em relação a um tipo de nomenclatura que uma banca ali, outra banca ali cobra, ou algum autor chama, mas existem sim ideias diferentes. Então existem ideias diferentes de autores, igual a nomenclatura de Libânio, que é essa, é a mais cobrada, é a aula de hoje, ela é a que nós vamos ver hoje. Sim, existem outros autores, por exemplo, Saviani, ele já traz outra nomenclatura, adaptando ali, né, de acordo com a tendência. Então fique atento quanto a isso, ok? Vamos lá. Então as tendências pedagógicas, para a gente não perder mais tempo, elas se dividem aí em dois grandes grupos, como todo mundo já sabe, né? E lógico que a gente vai do início aqui, só para quem é iniciante também, quem está se formando, muita gente aqui é da pedagogia, ainda está na graduação, acompanha muitas nossas aulas. Então as tendências, elas se dividem em dois grandes grupos. Os autores, de forma geral, né, eles dividem ali esses dois grandes grupos, que é a parte daquela da educação, em que a educação se desenvolvia de uma forma mais tradicional e mecânica, e aquela forma conservadora. E a outra parte, a parte que tem ali as tendências, que vai sim trazer a educação nesse sentido mais crítico, transformador mesmo em relação ao meio social. Pegar a educação sim, desenvolver essa educação, mas transformando sim o ambiente social. Então os autores, de uma forma geral, eles dividem nesses dois grandes grupos. O que é uma tendência pedagógica? Né? Tendência, né? Vocês conhecem essa palavra, né? A tendência ali é como é algo, né, ser seguido, né? Na moda a gente tem muito essa palavra. E na educação, o que acontece? A educação está sendo desenvolvida ali em um determinado período histórico. Então, de acordo com o momento em que a sociedade está se desenvolvendo, período tudo relacionado ao meio social, econômico, aquele contexto histórico, a educação ela vai ser desenvolvida de acordo com esse contexto histórico. Ela vai acompanhar este contexto histórico. Então, por isso que fala tendência, né? A forma como a educação está sendo desenvolvida em determinada época. Então, esta a essência da tendência pedagógica. E aí sempre o foco aqui é o concurso público. Então a gente tem que colocar esse conteúdo, que é um conteúdo extenso, sim, é um conteúdo com muitos detalhes, com certeza, e a gente faz um resumo ali em vídeos também, e você tem um assunto total em um livro completo com as ideias do autor. Então a gente tenta didatizar aqui para vocês, mas o foco é só concurso público. Então, sim, existe, não concordo, discordo, né, porque sim é um conteúdo que não é, né, dentro da área de humanas. Então a gente tenta fazer aqui o melhor. Então passando aqui, nós temos dois grandes grupos das tendências, como eu falei aqui na tela, e aí nós temos a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. E aí eu divido aqui pra gente, tá? Esses dois grandes grupos, para você compreender melhor. Então nós temos a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, tá? Aqui dentro da pedagogia liberal nós temos 4 tendências pedagógicas, só para você entender o contexto. Na pedagogia progressista nós temos 3 tendências pedagógicas. Eu vou colocar aqui o marco que eu coloco sempre nos meus vídeos em relação à Constituição de 88, tá? E aqui, né, seria o caso, né, daquela transformação logo após a promulgação da Constituição, porque a educação ela teve um salto depois dessa promulgação da Constituição. Ela teve um salto muito grande e, sim, tudo o que veio em relação a todas as ideias e também em relação à democratização veio depois, de fato, na prática, depois da Constituição. E antes, o que nós tínhamos ali? Esta educação que era desenvolvida de acordo ali com dentro deste contexto conservador. Então, primeiro, não é exato isso, né? Tipo, a partir da Constituição começou a
tendência libertadora, não. Coloco aqui para você ter aquela visão, que isso facilita muito na hora de resolver questões de prova. É para você ter aquela visão e ter aquele contexto, sim, de que a Constituição trouxe, né, sim, uma importante reformulação do ensino em relação a como ele vai ser desenvolvido a partir de então. E antes estão as outras tendências, né? Mas não significa que foi exatamente nessa época. Então aqui desse lado, na tela aqui, nós temos as tendências dentro da pedagogia liberal. E aqui nós temos lá desde o início, quando começou tudo no que se diz respeito à educação aqui no nosso país, desde a chegada dos jesuítas, né, que trouxeram ali a educação, implementando o sistema deles. Então, desde os primeiros indícios de educação, nós temos ali a educação tradicional, que ficou por muitos e muitos anos, né, ali como forma predominante mesmo na forma de ensinar. Logo depois nós tivemos as tendências renovadas lá no final do século XIX, início do século XX, né, então lá nós teve esta renovação do ensino, por isso que se fala em tendências renovadas, e logo depois, em seguida, né, após a escola nova, essa parte da renovação, nós temos ali um ensino tecnicista, meados ali da década de 60, indo para a década de 70. E aí, logo depois da Constituição, nós temos as tendências progressistas, mas elas começaram antes, sim, né, no sentido ali, até antes mesmo, na década de 70, já tinha ali todo aquele movimento de discussão de ideias, mas elas ganharam força, né, na prática, depois sim, após os anos 80. Então aqui na tela, mais uma vez, tem aqui para vocês os dois grandes grupos. Esse grupo aqui da pedagogia liberal é o grupo conservador, tá? Que a gente chama assim. E dentro aqui do outro grupo, nós temos o grupo progressista, que é o grupo, né, transformador, né? São palavras para você poder associar. Por quê? Dentro da pedagogia liberal, ela não vai mudar, ela não vai transformar ali, né, pegar o ensino, né, mostrando ali para o aluno toda aquela importância, fazendo com que isso seja colocado ali em prática, transformando ali o seu meio, né? Então ele vai conservar aqui o ensino na pedagogia liberal, ele vai ser desenvolvido para conservar, para manter os interesses ali, né, da classe dominante, manter os interesses ali da sociedade. Agora aqui na pedagogia progressista não. Aí sim, né, tira ali todo esse aspecto, tentando cada vez mais, lutando, né, para tirar esse aspecto tradicional que impedia, né, esta visão. Então é isso que você precisa saber. Então hoje a nossa aula, sim, pedagogia liberal, é aqui. Na próxima aula nós vamos tratar da parte progressista que vai transformar. Então dentro da pedagogia liberal nós temos a pedagogia liberal tradicional, a pedagogia liberal renovada progressivista, pedagogia liberal renovada não diretiva e pedagogia liberal tecnicista. Na parte progressista, na parte que vai transformar, nós temos a tendência na pedagogia libertária, crítico-social dos conteúdos, né, que foi Libânio, né, trouxe todas as ideias, e histórico-crítica, né, ali desenvolvida por Saviani, ideias de Saviani, ok? Preste atenção aqui. Pedagogia liberal, pedagogia progressista. Tendência liberal, tendência progressista. Você vai encontrar essas duas nomenclaturas, sim, na hora de resolver questões. Tá? Então, dependendo da banca, vai mudar, mas aqui a essência é a mesma, tá? Pode ser tendência, pode ser pedagogia. Quando o Gadotti fala em concepções pedagógicas, então depende ali de cada autor, mas isso aqui é só essa parte, tá? Depois nós vamos falar ali o que vai mudar de acordo com a ideia de outros autores. Então, hoje, sim, e a mais cobrada, com toda certeza, é essa aqui, que é a visão das ideias de Libânio. Então, nós temos aqui a tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva, e a tecnicista, que vai fazer parte desse contexto das tendências liberais, as tendências que nós chamamos de conservadoras. Preste atenção que as bancas já começam, né, já tentando fazer peguinha aqui, progressivista com a palavra progressista. As bancas adoram trocar essas palavras. Porque a partir do momento
Se você está resolvendo questões de prova, já dá a prova todinha, tá no final, então você pega todas as ideias, vamos supor que a questão trouxe todas as ideias ali que faz parte da tendência progressivista, mas a troca progressista você nem percebe, dependendo do seu cansaço, dependendo da sua falta de atenção, né? O nosso aluno ali da sala pedagógica tá aí, o Gleido, inclusive eu até falei com ele essa semana, ele falou que errou questões por falta de atenção. Eu falei, isso é normal acontecer, normal, já passei por isso. Então você precisa ter cada vez, você vai ganhando prática, né? Porque às vezes a gente fala dicas e parece só mais uma dica, né? Mais uma dica, já sei, mas na hora da prática, realmente você erra a questão. Então preste atenção aqui nessas duas palavrinhas, tá? Progressista, muito diferente de progressivista, ok? Então vamos falar aqui sobre ó, as tendências liberais. A primeira é qual? Liberal tradicional. Então nós temos aqui a tendência liberal tradicional, que é a primeira ali do grande grupo das tendências conservadoras. Tudo certo aí, né, com o áudio. Então, a tendência tradicional, ela vai fazer parte, sim, ela representa, inclusive tem até uma questão de 2019 que eu trouxe, ela representa aquela sala de aula, todo mundo ali tem aquela imagem. Quando fala sala de aula, você digitar no Google, aparece ali os alunos todos quietinhos, né, todo mundo em silêncio e o professor ali, né, ele parece até ser mais como se fosse uma grande autoridade, né, ele alto ali, todo mundo baixo, sentado, ouvindo atentamente as palavras do professor, ouvindo o que aquele professor tem a falar, porque só ele é que sabe ali naquela sala de aula. Então, a tendência tradicional, ela representa, sim, toda esta forma mecânica mesmo de se trabalhar, né, de depositar os conhecimentos nos alunos. Então o foco, quando você vê uma sala de aula, por exemplo, dessa, o foco não está no aluno, né? Então por isso que a gente fala que o foco ele está no professor, porque o professor que na tendência tradicional, ele é autoridade, ele é o único que sabe o conhecimento. Então ele vai chegar dentro da sala de aula, ele vai ali despejar o seu conhecimento, e o melhor aluno aqui na tendência tradicional é aquele aluno que fica quietinho, sentado, ouvindo, calado e de preferência anotando tudo que o professor está passando e decorando, e quando o professor faz a prova, o aluno coloca exatamente como o professor colocou. Então, este é o aluno ideal aqui na tendência tradicional. E aí você percebe, né, que nessa tendência tradicional há sim a falta dessas relações interpessoais, não tem essa troca de experiências entre os alunos, porque se o professor ele tem um conhecimento, então não tem muita importância o que o aluno vai falar, o que o outro vai falar, né? Não tem aquela interação. O professor é que sabe tudo, então nós temos que ouvir este professor. Essa é a essência da pedagogia tradicional. Então, a autoridade do professor ela é fundamental aqui. Tem muito essa relação de memorização dos conteúdos, ou seja, o aluno é mais importante ele memorizar. Por quê? Porque o foco aqui é preparar os alunos para desenvolver para suas práticas sociais, para depois ele atuar dentro da sociedade, desenvolvendo, preparando, passando de ano para depois, né, conseguir o diploma e ir, né, atuar ali. Então não tem aquele foco no pleno desenvolvimento do aluno. Então, quando se fala desse ensino tradicional, todos esses elementos são muito importantes para você ter ali aquela visão do tipo de educação que é desenvolvida ali e o tipo da prática educativa que o professor também exerce. Você vê ali a avaliação somativa, né, que é aquela de classificar o aluno, porque a avaliação, o processo em si não importa, o que importa é o aluno passar. Então, todos esses elementos fazem parte ali da tendência tradicional. Então é importante você ter isso em mente em relação a esta tendência e também em relação ali a essa questão desses conhecimentos, eles serem ali distribuídos de uma forma ele foi distribuído. Então, se aquele aluno tem uma dificuldade e aquele outro não tem dificuldade, o conhecimento é o mesmo. Então, nem leve em consideração, porque não tem esta troca, né, de experiências, não tem ali aquela especificidade do aluno. Tudo isso faz parte desse ensino mecânico mesmo, é um ensino totalmente mecânico. Preste atenção aqui que neste ensino tradicional, quando você vê uma sala de aula assim, então tanto faz o professor preparar uma aula e ir para uma sala de aula com 2 alunos,
como ele preparar a aula e ir para uma sala de aula com 30 alunos. Por quê? Porque a aula, para ele, é a mesma. A aula é a mesma. Então preste atenção, tanto faz para um pequeno grupo ou para um grande grupo. Daí você tira, daí você consegue perceber, né, essa questão dessa autoridade do professor, essa questão de não levar mesmo em consideração ali o que tem, né, a troca de experiência e também a vivência e o conhecimento do próprio aluno. Né? Não tem essa troca ali de conhecimento entre os participantes, ok? Bom, este ensino tradicional, então aqui nós temos a pedagogia renovada progressivista. Preste atenção aqui. Este ensino tradicional, ele ficou por muitos e muitos anos, né? Ele ficou ali por muitos e muitos anos, esta forma de ensinar, de se ensinar. E é interessante você entender que pensando ali, né, os estudiosos, os educadores, pensando ali nesta forma tão mecânica, tão sistemática de se desenvolver a educação, alguns estudiosos começaram sim, né, a questionar esta forma e sim demonstrando ali que essa não seria a melhor forma de se desenvolver ali a prática educativa. Então, um desses estudiosos, né, que foi John Dewey, que ele é um representante da próxima tendência, ele começa ali a trazer ideias inovadoras junto com o seu grupo, junto com os seus estudiosos, junto com o seu grupo, mostrando ali, trazendo outras ideias, umas novas ideias para a educação. Então, por isso que se fala nessa questão dessa renovação do ensino, e é aí que o aluno erra a questão de prova. Porque quando fala escola nova, né, renovou o ensino, então por que não está lá na outra parte da parte das progressistas? Não, em relação ao ensino tradicional. Então, alguns autores, preste muita atenção aqui na tela, porque a próxima que nós falamos da tradicional, a próxima seria a liberal renovada progressivista e a próxima é a não diretiva. Preste atenção aqui que nós temos as tendências renovadas, ok? Por quê? Porque tem sim essa questão de se pensando em renovar este ensino tradicional, sim, surgiram as tendências renovadas. E aí alguns autores não separam essas tendências. Agora, Libânio, ele coloca ali em duas, né, a renovada progressivista e a renovada não diretiva, ok? Alguns autores tratam aqui apenas como escola nova, então dependendo da nomenclatura. Então aqui, seguindo o que nós temos, né, em relação às ideias, né, que são mais cobradas, que é a de Libânio, nós temos essas duas tendências, que são as tendências renovadas. Então, por isso que você tem que entender o que esses estudiosos começaram a trazer para a educação. Bom, o foco poderia estar mais no aluno, né, através de todo o estudo, através de tudo, gente. Então começa ali a se questionar. Esse foco ele poderia ser ali direcionado para este aluno. Então ali através, eles, né, constataram, trouxeram ali esses questionamentos de que os alunos aprendem muito através das suas próprias experiências, né, através ali da prática. Então este aluno ele consegue aprender também através ali deste aprender fazendo, colocando ali a mão na massa. No ensino tradicional o aluno não tinha essa oportunidade, né, porque só o professor sabia. Então começa a direcionar esse foco, né, que estava totalmente no professor e passa a colocar ali, trazer mais esse foco para o aluno. E aí John Dewey, que ele falava muito a palavra democracia, como nós já sabemos, são muitas e muitas questões, né, relacionando ali John Dewey a essa questão da democracia, a democracia no sentido de participação, okay? No sentido do aluno poder, né, ter esta experiência prática e poder aprender cada vez mais. Então isso você precisa saber, que o John Dewey aqui, ele é o representante aqui, ó, ele é um dos principais representantes da tendência progressivista. Então, quando ele traz isso, traz ali uma renovação, né? Esta renovação do ensino, que nós sabemos ali que foi a escola nova. Então, a escola nova trouxe ali todas essas ideias, retirando ali, colocando esse foco no professor, falando que o aluno sim aprende através dessas experiências, levando ali a prática para esse processo de ensino e até mesmo ali acompanhando. Nessa época aqui, né, que faz parte da progressivista, nós sabemos o Piaget, depois nós vamos ver os representantes. Mas, por exemplo, o Piaget,
através não só ele, mas vários estudiosos começaram ali a trazer questões para esse desenvolvimento da educação. Então não fazia muito sentido continuar com aquele ensino ali regrado, tradicional, mecânico, sem interação, sendo que todas as outras áreas estavam avançando e demonstrando sim que o aluno, ele tinha ali a criança, ele tinha ali até as fases do desenvolvimento, igual o Piaget. Então o aluno está nessa fase, ele tem essas características, outro aluno tem outra fase, tem outras características, então o ensino ele tem que acompanhar isso. Então não adianta ali ficar nesse ensino totalmente tradicional. Por isso que nós tivemos ali essa questão dessa renovação. Por isso você vai sempre lembrar as tendências renovadas. E aí sim nós temos essa questão, né, da tendência renovada progressivista, né, que ali John Dewey trouxe todas essas ideias. Sim, ele falou dessa questão do laboratório de democracia, assim, você vai associar principalmente ali essa palavra como se fosse ali uma grande experiência ali dentro do processo de ensino. Quando traz isso, né, isso foi sendo desenvolvido, cada vez mais respeitado, mas a escola nova, ela não trouxe aquela visão das tendências progressistas, que é o que acontece muito dessa confusão, né? Renovação do ensino. Não, renovação em relação a isso, em relação a como estava antes. Ela não trouxe ali aquele contexto social de vamos perceber e trazer o aluno crítico, não. Tudo é em relação a isso aqui que eu falei dessa participação. E aí na outra tendência, que é a tendência não diretiva, nós temos ali buscando todas essas ideias, né, trazendo ali para o contexto tudo isso que foi sendo desenvolvido. Nós tivemos ali o Carl Rogers, que trouxe também, né, além de tudo isso, mais a parte psicológica. Então o Carl Rogers, ele deu aquela ênfase em relação a esse processo, sim, que deve sim estar ali dentro deve ser levado em consideração dentro desse contexto, dentro desse contexto do desenvolvimento ali da prática educativa, sim, prestar mais atenção em relação a essas relações, né, afetivas. Carl Rogers trouxe ali, sempre comparando mesmo essa questão psicológica para dentro desse contexto do processo educativo. Para Carl Rogers, uma frase, né, muito conhecida que está em todas as questões e bancas, para Carl Rogers, uma boa educação deveria ser comparada a uma boa terapia. E ele traz ali o professor, né, como ali um facilitador do processo, ou seja, então o professor não é aquela autoridade lá como no ensino tradicional. Ali tem ali a questão da prática, da experiência, tem essa questão da autoavaliação mesmo, do próprio aluno, né, aprender fazendo, ele ter ali ele ser um ser ativo, né, dentro das duas, né, dentro das tendências renovadas. O aluno, ele é um ser ativo, não é um ser passivo como era no ensino tradicional. E aí o Carl Rogers vai trazendo todos esses elementos dentro dessa questão mesmo afetiva, né, mostrando ali, nós sabemos hoje sim, né, que todas essas relações podem interferir com toda certeza, e isso antes não era levado em consideração. E aí, depois desse processo da escola nova, né, que foi em 1920, então sim, trouxe ali todas essas, começou, né, lá em 1920, e aí aqui para o Brasil, né, Anísio Teixeira, inspirado sim pelas ideias de Dewey, trouxe isso para o Brasil também. E aí nós tivemos ali, lá em 1932 já, essa questão dos estudiosos, dos educadores, trazerem essas ideias e cobrarem de fato do governo. Então, eu tenho um vídeo aqui só sobre a escola nova, depois você dá uma olhadinha, um vídeo antigo, mas tem todas as informações. E aí o Anísio Teixeira, ele traz essas ideias para cá. E aí eles, junto com outros estudiosos, eles elaboram um documento, de fato, cobrando, porque a escola, ela deveria ser laica, deveria sim ser uma escola única, porque poucos tinham acesso na época à escola. Então eles cobram ali, eles colocam ali pontos, né, dentro desse documento, cobrando e entregam isso ali para o governo. E aí esta ação, né, ficou muito conhecida, que é o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, que é nada mais que trazer todas essas ideias, né, de John Dewey, eles trouxeram para cá, sim, e estavam trabalhando isso, cobrando do governo, e eles elaboraram ali de fato, né, para mostrar
e também cobrar, né, que essa escola deveria ser uma escola única, deveria ter acesso a todos. E traz sim todos esses elementos ali que a escola nova trouxe em relação ao ensino tradicional. E aí logo depois nós temos aqui a tendência tecnicista, e a tendência tecnicista ela vai trazer ali essa questão, né, aqui na tela para mim, ela vai trazer ali a questão desse sistema mesmo, o aluno visto como um depositário ali dos conhecimentos. E tem um filme, não sei se vocês, quem tiver no bate-papo coloca aí, tem um filme que se chama Enjaulados. Então quem já viu esse filme, né, coloca aí para mim. Esse filme ele vai definir bem ali esse ensino tecnicista, ou seja, nós tivemos ali toda essa questão da escola nova, né, todas as ideias, e logo em seguida foi ali implementado esse ensino mais tecnicista, né, acompanhando tudo o que estava acontecendo em relação ao contexto histórico. Então nós temos ali esta implementação dentro desse contexto, visando sim essa produção, visando ali a eficiência, e o ensino tecnicista está relacionado sim a este mercado de trabalho. Então, na hora de resolver questões, quanto mais questões você resolve, mais você consegue, né, distinguir ali em relação ao ensino tradicional, porque algumas pessoas confundem. Mas no ensino tecnicista, o próprio nome já fala, visa ali técnicas, né? O ensino vai ser desenvolvido através dessas técnicas específicas, ou seja, através de assimilações, por isso que Skinner ali é um dos representantes, né? Através ali deste comportamento e de associações. Não vi ainda, ali o pessoal, alguém viu, vou assistir. Assista. O que acontece nesse filme aqui, Enjaulados? Um professor, não vou dar spoiler, né, de tudo, mas só para você entender o contexto do ensino tecnicista. O professor, ele estava ali cansado ali do comportamento dos alunos e tal, e aí ele elabora uma situação, não vou falar qual é, e leva esses alunos para um determinado lugar também, que eu não vou falar, mas aí o que acontece? Esse professor pega esse grupo de alunos e aí ele coloca, eu só estou falando desse filme porque sempre eu dou o exemplo de Skinner, então tem vários vídeos que eu falo lá da caixa, né, que o Skinner fez aqueles experimentos, então por isso que eu estou falando ali, pegando outro exemplo para você entender bem. E aí o professor traz esse grupo de alunos, né, ele coloca ali, e ele tranca esses alunos, e aí, a partir dali, esse professor começa a mudar, né? Condicionar, por isso que fala condicionamento, o reforço, tudo isso faz parte. Ele começa a condicionar ali as ações dos alunos de acordo com como ele quer. Né? Então, se ele quer que eles aprendam isso, então ele começa a mudar todo ali o ambiente, né? Então ele quer que o aluno faça isso, que aquela pessoa saia daquele jeito, que aquela pessoa não entendeu. Então ele dá um reforço negativo, quando acerta dá um reforço positivo, mas aí ele deixa os alunos sem roupa, deixa sem água, faz tudo o que ele quer, condicionando mesmo o comportamento dos alunos, né? Modificando ali todo o ambiente para que aquele aluno responda ao que ele quer. Então, e aí depois, né, esses alunos eles saem ali com um outro comportamento totalmente diferente de como eles entraram. Então preste atenção, né? O ensino ele foi desenvolvido através de técnicas específicas, através desse condicionamento, através dessa mudança de ambiente. Então a gente fala assim, sempre frases muito específicas de cada tendência, mas na prática é muito fácil de você visualizar isso. Então, e principalmente também na hora de resolver questões, quanto mais questões você resolve, mais você consegue entender bem o contexto. E o tecnicismo nada mais é isso, né? Você desenvolver essa educação, mas de uma forma muito mecânica, por isso que o método instrução programada, o professor aqui, ele não é um facilitador, nem ele não vai ser, ele é um administrador, porque era tão forte a questão ali desse material, já vi em forma ali de instruções, através de manuais, que ali o professor ia mais administrar aquele conteúdo e passar para o aluno, do que de fato pensar em algo e desenvolver. Por isso que aqui, essas relações afetivas, elas não são importantes, porque o que importa ali é essa questão de desenvolver ali um ensino de uma forma muito técnica e mecânica. Então, dentro desse filme, depois vocês procuram aí, tá, para vocês assistirem, vocês vão associar bem ali essa questão desse ensino tecnicista. E lógico, também aqui nós temos a questão dessa implementação dessa
Como visava ali esse mercado de trabalho, nós temos a implementação deste curso mesmo, dos cursos técnicos. Por quê? Aqui o que era importante era essa produção mesmo, né, para o desenvolvimento da sociedade, lembrando que toda essa parte das tendências é para conservar. Então a sociedade ali, né, para o pleno desenvolvimento da sociedade, importantíssimo, né, sim, implementar cada vez mais situações e que possam ali trazer mão de obra barata para o sistema. Então aqui também, dentro desse processo, né, entra ali os cursos técnicos, por isso mesmo, né, a questão desses manuais e desse ensino, principalmente para o aluno sair ali com uma qualificação e com certeza ter uma qualificação para atuar no mercado de trabalho. E aí é que tem, né, aqui é que mora o perigo, né, se você tiver essa ideia, né, se você tiver essa visão e fazer essa relação. O que acontecia aqui depois? Quando antes, né, não tinha essa associação ali, não tinha essa implementação do aluno ter uma qualificação no próprio ensino médio ali no caso. Então o aluno saía e aí ia procurar emprego, já sabe, nem não tem experiência. Então assim, quanto mais dá oportunidade para aquele aluno sair qualificado com uma profissão, mais rápido esse aluno, né, pode atuar ali de fato e poder ingressar no mercado de trabalho. Então isso para alguns era importantíssimo, mas lógico que tem ali, né, aquela visão, né, assim, estou fazendo isso para o seu bem, porque você já vai sair ali qualificado. Mas tem a visão do próprio interesse econômico, né, muito melhor, né, aquela pessoa ali trabalhar nesses empregos, né, técnicos, né, ali ter aquela produção mesmo de mão de obra barata, do que, né, o aluno não sair dali ou não arrumar emprego, ficar aqueles nem estuda nem trabalha, e também, né, todos os problemas sociais que nós sabemos. Mas a visão era essa. E o que acontecia? Aqueles alunos, claro, que não precisavam sair do ensino médio logo para poder trabalhar, porque tinham condições, né? Então o que esses alunos faziam? Eles não ingressavam ali, não faziam ali o ensino junto com o ensino técnico, e aí na hora de prestar vestibular, quem que passava? Aquele aluno, lógico, porque o aluno que ingressou rapidamente, fez ali aquela associação, ele via conteúdos muito específicos, certo? Dentro dos seus cursos para poder, né, ter uma qualificação. O problema é que estes alunos, sim, eles não conseguiam, né, passar no vestibular, que a gente já sabia, né, a gente já sabe como que era o vestibular na época. Então, cada vez mais essas vagas elas foram, né, preenchidas, né, sim, por quem tinha condições, e dali você já sabe toda a história, mas é só para a gente contextualizar bem, ok? Preste atenção aqui. Então, aqui dentro da pedagogia liberal, que é essa que vai conservar, falando assim de forma direta, vai conservar o sistema, vai conservar bem esse sistema, garantindo ali, né, toda essa parte, né, os interesses ali da classe dominante, porque é assim que cai nas questões. Então nós vimos aqui a pedagogia liberal, nós vimos a tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista, que dessas renovadas, que aqui, né, nós temos a escola nova e alguns autores nem separam aqui, mas aqui nós sabemos que Libânio separou renovada progressivista e renovada não diretiva. Do outro lado, que é a progressista, né, que sim, que vai transformar, e nós vamos ver na próxima aula. Vamos lá, professor aqui na escola tradicional. Qual que é ali a atuação do professor? O professor, ele é autoritário, ok? Na progressivista, ele é auxiliar. Por quê? O aluno, ele tem a oportunidade de ter experiências, de poder ser mais ativo, de poder participar. Nós temos ali a questão do aprender fazendo, tudo isso faz parte aqui. Então o professor, o foco deixa de estar no professor e vai para o aluno. Então ele é mais um auxiliar. Na não diretiva, facilitador, né, ali intermediando essas relações, né, de acordo com o Carl Rogers, que trouxe essa visão ali para a educação. Tecnicista, o ensino técnico, o professor é mais um administrador mesmo. O aluno aqui, ele é passivo, claro, no ensino tradicional, né, ele não tem ali muitas oportunidades, ele não tem ali a oportunidade de discutir, de dialogar, de contestar mesmo.
o que estava sendo colocado na sala. Na progressivista não, ele já é ativo, porque traz ali essa questão desse aluno ser mais ativo e poder participar mais. Não diretivo, ele é realizado, ou seja, não é que ele vai trazer ali essa parte que vai envolver todos os setores ali do aluno, ele vai sim ter essa questão de ser realizado mesmo e trazendo essa parte afetiva, psicológica para dentro do contexto escolar, porque isso faz sim faz muita falta e tem muita importância. O aluno aqui ele é produtivo, né? Ele vai produzir para poder atuar ali no mercado de trabalho na tecnicista. Qual que é o método da escola tradicional? Aula expositiva, como eu falei, é aquela imagem que nós temos, aquela imagem, o professor ali, todo mundo sentado, aqui é bem a imagem da aula expositiva. Né? Aqui na progressivista, o método, a pesquisa, você vê o aluno indo, né? O aluno está fazendo, né? Então quando o aluno vai pesquisar, ele vai participar muito, ele vai trazer informações, ele vai estudar, ele vai ter mais conhecimento, ou seja, ele vai aprender fazendo mesmo. Não, diretiva, relacionamento dentro das relações, né? Que Carl Rogers colocou. Tecnicista, instrução programada, né? Tudo de forma muito mecânica, ok? O foco, e foi justamente isso aqui que eu coloquei até no nosso mapa mental ali, porque a partir do foco você tem ali todo o contexto da tendência, tá? Na tradicional, o foco é o conhecimento intelectual, o foco é o aluno passar na prova, o aluno memorizar, passar na prova e poder atuar ali, né, no meio social. Progressivista, aprender a aprender, coloquei aqui, e aprender fazendo também, tá? Aqui aprender fazendo. E não diretiva, formação de atitudes. O Carl Rogers falava muito em relação a essa formação de atitudes, né? A partir do momento que você dá essa importância e trabalha isso dentro do contexto, né, do aluno, envolvendo ali as relações interpessoais, trazendo ali essa autoavaliação, você trabalha ali essa questão de formar atitudes mesmo e, lógico, tecnicista, eficiência e produtividade, porque o foco está no mercado de trabalho. Aqui nós temos os representantes, aí sim, preste atenção, não tem jeito, tem que decorar, tá? Não tem jeito, por quê? As bancas elas vão trocar os representantes em várias questões, a gente vai ver isso, mas é muito tranquilo a partir do momento que você separa, né, o conteúdo. Eu sempre falo isso em todas as aulas, né, LDB, eu falei vamos por partes, vamos ver só o que a LDB fala só sobre educação infantil. Então nós tivemos a aula de LDB, mas só da educação infantil. O problema é quando você vou estudar LDB, você pega os 92 artigos, lê de uma vez e depois fica, ai meu Deus, onde estava isso? Não lembro dessa informação. Quando você separa, é muito mais tranquilo, ok? Então aqui nós temos esses representantes, aqui da tradicional, né? Nós temos sim as escolas que adotam a filosofia humanista, clássico-científica, e nós temos também Herbart, e nós temos na progressivista o John Dewey, que eu tinha falado antes, Piaget, lógico, Montessori, Lauro de Oliveira Lima. Aqui nós temos o Carl Rogers, da não diretiva, e aqui nós temos o O'Neill, da escola de Sam Hill, e essa escola aqui, ela funciona até hoje, depois, quando acabar a nossa aula aí, você acessa aí o YouTube, digita essa daqui, tem uma reportagem no Fantástico, muito interessante, que aí você vai ver ali, né, como a escola, ela dá muita oportunidade para esse aluno. O aluno ele tem ali, ele é muito ativo dentro da própria instituição, então ali depois vale a pena você ver esse vídeo, tudo isso contribui aí. Tecnicista, né, nós temos sim o Skinner, Bloom e a lei, essa lei aqui que é o tempo inteiro, 5692/71, tá? Isso aqui o tempo inteiro associa a escola tecnicista a esta lei. Nós temos aqui também a lei de 68. Isso aqui não confundir, vamos lá, por favor. Progressivista com progressista. Progressivista é o que nós vimos hoje, está ali dentro daquela parte das tendências renovadas. Progressista tá a próxima aula, a parte ali que vai realmente transformar, né? Tentar transformar a sociedade através da educação, ok? Para Dermeval Saviani, importantíssimo aqui, a nomenclatura ela fica dessa forma aqui, gente. Lá ele separa, preste atenção aqui, ele separa que ao invés de separar tendências liberais e tendências progressistas, ele coloca ali as teorias não críticas e as teorias críticas. Aqui eu trouxe teorias não críticas e teorias crítico-reprodutivistas, que está aqui no livro dele, tá? Mas essa parte aqui da crítico-reprodutivista, ou seja, é uma crítica que vai reproduzir ainda, né?
tem aquela visão e vai reproduzir sim o sistema. E aqui sim faz parte dessas teorias críticas, tá? Que ele coloca. E aí ele coloca aqui a tradicional, a escola nova, ou seja, dá só uma, tá? Para aquelas renovadas, e a tecnicista. E aí depois aqui ele coloca a teoria do sistema enquanto violência simbólica, isso a gente já viu até na aula de currículo. Aqui quanto sim ao aparelho ideológico do Estado, né? A escola é o maior, e a teoria da escola dualista é uma outra forma, é uma outra visão ali que ele coloca, e depois posteriormente, claro, a gente sabe ali da pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, mas são bancas muito específicas que cobram exatamente aqui desta forma. Então, por enquanto, tá? Você não precisa colocar, decorar isso daqui. Fica aí com Libânio, sempre, tá? Nas nossas questões nós vamos ver. E eu trouxe a título aí de informação que muitos alunos confundem. Então, vamos lá. Só para finalizar, você aqui você não vai errar mais questão sobre isso, não é possível, sobre as tendências liberais. Então, dentro da pedagogia tradicional, nós temos a exposição verbal, que é aquela aula expositiva, nós temos conteúdos como verdades absolutas, o professor é que sabe tudo, ele é o detentor do conhecimento, e preparação dos alunos para a sociedade, tá? Renovada progressivista experiência, sim, aprender fazendo, foco é no aluno, o aluno é o ativo, né, aqui dentro desse contexto. Renovada não diretiva, os conteúdos são secundários. Sim, eles não são colocados em primeiro plano ali de acordo com o contexto. Nessas relações, elas vão envolver ali todo o processo, e também existe algo muito maior do que só o foco neste conteúdo. A formação de atitudes, né, lógico que o Carl Rogers trouxe, e o professor é um facilitador sim do conhecimento. Aqui é técnicas específicas ao ensino da tecnicista, o mercado de trabalho é o foco, né, e o controle do ambiente, através disso sim, né, ali tem esse processo de desenvolvimento da pedagogia tecnicista. Vamos resolver questões rapidinho aqui para a gente ver. Questão lógico 2019. Para a gente ver aqui como foi cobrado. Na história da educação, identificam-se determinadas tendências pedagógicas que tipificam elementos da cultura educacional na sociedade. No quadro abaixo estão presentes algumas características das tendências adotadas. Aqui era um quadro, tá? Mas aqui tá muito fácil da gente ver. Quais são as informações no quadro? O papel fundamental da escola é formação de atitudes, a gente já tem até essa frase ali da tendência, ok? Os conteúdos são baseados na busca dos conhecimentos pelos próprios estudantes, claro. Prioriza métodos baseados na facilitação da aprendizagem. Isso aqui é importantíssimo, né? Facilitar. Aprender a modificar as percepções da realidade. Educação é centralizada no estudante e o professor é quem garante um relacionamento de respeito. Então aqui nós temos informações da tendência liberal renovada não diretiva, ok? A gente vê aqui a questão do relacionamento, o foco é no estudante. Olha a formação de atitudes aqui, tudo isso faz parte da tendência renovada não diretiva, tá? As outras não fazem parte, então seria a letra A. Aqui, como eu falei, questão também atualizada para vocês, 2019. Olha que interessante, trouxe essa foto aqui, que é o professor, né? Ali, e ele trouxe esta em forma de boca, né? Como se fosse assim, ele é o único que fala, tá? Todo mundo só ouve, tá? E os alunos aqui em forma de orelha, né? O professor tá ali falando, só ele é que sabe, tá? E aí todo mundo tá quietinho também. Todo mundo está ouvindo. As tendências pedagógicas, além de serem concepções específicas, são também visões de mundo, os quais envolvem diretamente a função da escola. Cada tendência apresenta as concepções de imagem e sociedade. Além disso, identifica o papel da escola de acordo com a sua ideologia. As tendências pedagógicas também expressam a concepção de mundo de acordo com o contexto histórico, né? Como eu falei, que ela foi pensada. Por isso é importante analisar o contexto histórico em que deu início cada uma das tendências. Aprecie a imagem a seguir. A imagem correta em destaque reflete exatamente uma das tendências pedagógicas evidenciadas abaixo, né? Nós sabemos então que seria a tradicional, ok? Então seria aqui a letra D, igual nós falamos aqui, eu dei exemplo exatamente aqui, né, desta imagem que sempre é colocada aqui no Google, ok? Muito tranquilo também. Julgue o próximo item relativo à didática, formação de professores e tendências pedagógicas. O caráter dogmático dos conteúdos é um princípio da tendência tradicional, correto. Caráter dogmático, ou seja, aquela questão de só ali tem, né, os conteúdos, né, através ali desses conhecimentos, nada é questionado.
Então ali, esta forma de se trabalhar é sim característica dessa tendência, um princípio assim da tendência pedagógica tradicional. A questão, ela está correta. Um dos princípios da tendência pedagógica progressivista é o da aprendizagem por meio da prática, exatamente isso, o aprender fazendo, né? Aqui a experiência, a prática, né? Dentro da tendência pedagógica progressivista, certo? Preste atenção aqui, pausa rapidinho. Então, nós temos pedagogia progressivista, também está certo. Aqui fala tendência pedagógica progressivista, né? Tirou ali a renovada, vocês viram que tirou a renovada, ok? Mas você entendeu também que faz parte, ou seja, as nomenclaturas, sim, elas vão variar de acordo com as bancas, mas você precisa saber sim alguns pontos. Por exemplo, a escola nova, ela pode também ser chamada de escola ativa, né? Assim, uma derivação ali da escola nova, né? Ali denominada por Piaget. Então, existem sim nomenclaturas diferentes, mas quando muda muito, aí sim você precisa entender. Mas preste atenção, se falou renovada progressivista, você já sabe que é a tendência progressivista. Você já se falou que é tendência progressivista, ou se é pedagogia progressivista, você já sabe que é a tendência renovada progressivista, ok? Então, isso aqui não vai influenciar tanto em relação a isso que algumas pessoas me perguntam, tá? Acerca das dimensões filosóficas, socioculturais e pedagógicas da relação entre educação e sociedade, julgue o item que se segue. As concepções de educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, gerando tendências e práticas distintas e adequadas à finalidade da formação humana que cada sociedade almeja. Corretíssimo, ou seja, esta educação ela vai ser desenvolvida de acordo com a forma como a sociedade está sendo desenvolvida na época. Se naquela época, né, a predominância sim, é o ensino técnico, é formar sim essa mão de obra, então a educação ela vai sim, né, se adaptar a esse contexto histórico. Se naquela época se não existia ali nem conhecimento, né, que o ensino ele funcionava desta forma mecânica, tradicional, então sim a educação vai desenvolver nessa época. Então é só sim de acordo com o contexto histórico, isso aí você vai lembrar sempre, tá? Questão correta. Com relação ao processo de ensino-aprendizagem e seus elementos constitutivos, julgue o item que se segue. A escola tecnicista valoriza as técnicas de ensino e concebe o professor e o aluno como cumpridores de tarefas. É justamente isso, né? Aquele manual, o professor vai administrar aquele manual, o aluno ele vai estudar, memorizar, sim, e ele vai cumprir as tarefas. Aquela forma de desenvolver o ensino, né? Tanto é que nesse filme o professor manipulava ali o ambiente, o aluno ele cumpria essas tarefas, o ensino ele é desenvolvido sim, né, nessa questão da tecnicista. Aqui falou escola tecnicista, você já sabe que é a tendência tecnicista, tendência liberal tecnicista, pedagogia liberal tecnicista, já sabe, tá? Então, questão correta. Considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas e a função social atribuída à escola, julgue o item que se segue. As tendências pedagógicas libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos são manifestações da pedagogia liberal? Não, né? Nós temos dois grandes grupos. Aqui seria a liberal e aqui seria a progressista. E essas daqui, elas fazem parte, né, do segundo grupo, tá? Do segundo grupo das tendências progressistas. Então está errado, tá? A pedagogia liberal, as que nós vimos hoje. No que se refere à relação professor-aluno e às práticas e tendências pedagógicas, julgue o próximo item. Sistemas de ensino orientados por princípios behavioristas são característicos da tendência pedagógica liberal tradicional. Não, seria tecnicista. Está errado, porque aqui, né, behaviorismo, sim, a tendência ela faz parte do tecnicismo e não a nomenclatura behaviorista, faz parte da tendência tecnicista e não tradicional. Aqui ele trocou, tá, as palavrinhas. Errado. As escolas que utilizam o método montessoriano são consideradas uma manifestação da concepção tradicional, da concepção liberal tradicional. Tá? Então, montessoriano, sim, Maria Montessori faz parte das tendências progressivistas, tá? Então tá lá no quadrinho, tá lá também no slide, depois você volta lá. Então tá errado. Aqui a banca ela tentou, né, trocar representante por uma tendência, né? Não faz parte não. Montessori é da progressivista e não é da tradicional.
A escola de Sam Hill, aquela, é uma das concretizações dos pressupostos da pedagogia, da concepção liberal renovada não diretiva. Sim, a questão está correta. Sim, essa escola, né, como eu falei, mencionei, né, faz parte ali da escola da tendência não diretiva. Um currículo construído mediante condicionamentos obtidos por meio de reforços baseia-se na concepção, então vai condicionar, né, vai dar aquele reforço positivo ou negativo. Nós sabemos sim que seria a tecnicista, tá? Então seria a letra D. Estou indo aqui tranquilo porque não tem muito o que ficar falando agora, porque a gente só está vendo como a banca cobra. Então a banca trocou o representante, então é errado. Bom, isso aqui faz parte desse, tá? Tem coisas sim que você precisa decorar, principalmente os representantes. A Lei 5.692/71, que eu falei lá, toda hora sempre vai associar, tá? Sempre vai trazer esta lei para o ensino tecnicista, isso aqui cai muito. Regulou o antigo segundo grau até a publicação da atual LDB. Nela, o ensino profissionalizante, quem se lembra aí, tornou-se obrigatório para todos aqueles que cursavam o segundo grau. A tendência pedagógica que embasou a elaboração da Lei 5.692/71 foi aí no caso, sim, a tecnicista, tá? Seria a letra A. No que se refere à relação professor-aluno e tendências pedagógicas, julgue aí o próximo item. O papel do professor, de acordo com a pedagogia liberal renovada não diretiva, é o de um especialista em relações humanas. Esta é uma frase que Carl Rogers também, ele sempre colocou dentro dessa questão da tendência renovada não diretiva, tá? Essa questão dessas relações, trazendo ali esse aspecto psicológico e sim essas relações interpessoais. Ele sempre fala sobre essa frase, o professor deveria ser um especialista nas relações humanas, tá? Ele comparando ali uma aula com uma terapia. No que concerne às tendências pedagógicas, julgue o item subsecutivo. A tendência liberal renovadora não diretiva, cuja principal representante é Maria Montessori, possui método que se baseia na facilitação da aprendizagem. Aqui, não diretiva é Carl Rogers. Maria Montessori é da progressivista, por isso ficou errado, tá? Que a banca CESP adora fazer isso e todas as bancas também gostam, tá? Para a tendência liberal tradicional, a função primordial da escola é formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, articulando a educação com o sistema produtivo. Errado, né? Quando fala associar ali aquele sistema produtivo eficiência, até coloquei para você não esquecer hoje no nosso mapa mental, que está aí de forma gratuita para você, essa questão dessa eficiência, essa produtividade é o ensino tecnicista, tá? E aqui não seria o ensino da tendência liberal tradicional, por isso que ficou errado. Então, você tem acesso ali rápido a esse mapa mental, ao seu resumo. Toda vez que você for, cada vez mais que você for lendo, você vai associando. Então, às vezes você se confunde, né? Mas quando você vê ali em todos os seus resumos e também nesses mapas, tudo isso vai facilitar aí para você. No que se refere à relação professor-aluno e às práticas e tendências pedagógicas, julgue o próximo item. As reformulações introduzidas no sistema educacional brasileiro durante a década de 70 do século passado pautaram-se pelo tecnicismo, tendência educacional que substituiu no plano legal as orientações do pensamento escolar novista, né, da escola nova. Aqui está correto, preste atenção aqui. Primeiro o ensino tradicional, como eu falei, e depois veio a escola nova, as tendências renovadas, né, renovaram o ensino, e aí logo depois veio o tecnicismo, sim, logo depois, né, desse pensamento escolar novista, a questão está correta sim. No que se refere à relação professor-aluno e às práticas e às tendências pedagógicas, julgue o próximo item. A busca do professor por formação acadêmica para desenvolver competência técnica que lhe possibilite compreender os vínculos de sua prática pedagógica com a prática social global, evidencia postura afinada com a pedagogia liberal tecnicista. Bom, aqui no caso está errado, porque quando fala assim evidencia, né, em compreender os vínculos da sua prática social, não tem essa questão de compreensão no ensino técnico, né? Essa questão tecnicista visa sim, esse foco é a produtividade, eficiência e mercado de trabalho. Então, mesmo aqui contextualizando, né, não quando ele coloca ali que vai compreender esses vínculos, como eu falei ali, as relações afetivas pouco importam, tá? No ensino tecnicista. Então, por isso, essa questão ficou errada. Essa frase aí também está aí no nosso material para você associar.
A história da educação no Brasil foi marcada por duas grandes correntes, né? A liberal e a progressista. Assinale a opção correspondente às tendências identificadas como a corrente pedagógica liberal, que foi a que nós vimos, né, hoje. Então nós temos renovada progressivista, tradicional, libertária não. Histórico-crítica também não. Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, sim. Seria a letra C. E aqui libertadora não, seria a letra C, a que nós vimos hoje, tá? Tradicional, as renovadas, né, progressivista e não diretiva, e a tecnicista. Para Dewey, né, da progressivista, a escola deve assumir as características de uma comunidade democrática, democrática artificial, na qual a criança aprenda pela própria vivência, né, a prática, a experiência, as práticas da democracia, habilitando-se a transferi-las em sua vida adulta à sociedade democrática. Toda a essência aqui das ideias de Dewey, né, em relação a essa prática democrática, em relação à democracia, em relação à experiência, aprender fazendo, tudo isso aqui faz parte. Questão correta. Os pressupostos da lei, a lei novamente aqui, ó, gente. Toda hora cai essa lei. Os pressupostos da antiga lei foram formulados com base na concepção liberal tecnicista, com certeza, tá? Questão correta, tá lá no quadro de Libânio. Na concepção liberal tradicional, o papel da educação é ser moderadora do comportamento humano, por meio de técnicas específicas. Técnicas específicas é o nosso tecnicismo, por isso ficou errado, tá? Não é tradicional, é um ensino tecnicista. Trocou aqui as palavrinhas com a banca, com a essência, né, do que é a banca. De acordo com a tendência pedagógica liberal tradicional, os conteúdos de ensino devem corresponder a conhecimentos socialmente acumulados e a valores socialmente estabelecidos. Sim, né, aqui esses conteúdos, os conhecimentos que são acumulados, são passados ali de geração em geração, eles são colocados ali nessa tendência, né, o professor passa, ele sabe o conhecimento e é uma verdade absoluta. Então a questão está correta sim. E por último, na década de 20 e 30 do século passado, foram férteis as discussões sobre educação e pedagogia, culminando aí no estabelecimento de duas vertentes, liberais e o dos conservadores. Com relação a essas duas concepções do pensamento pedagógico, julgue o item a seguir. Os simpatizantes da escola nova propunham democratizar e transformar a escola por meio da própria escola. A questão ela está correta aqui quando fala essa questão de transformar a escola por meio da própria escola, o próprio aluno sim produzindo o seu próprio conhecimento, né? Aqui em relação à prática, né? Relacionando ali a escola nova, né? Aquele ensino transformador que era antes tradicional. Então colocou ali os pressupostos da escola nova, traziam sim, né, essas ideias, transformar sim pela própria prática, pela própria vivência ali dos alunos, ok?